Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Zoom na Saúde. Eu sou Marina Ribeiro, jornalista do Dr. Play, e hoje o nosso tema é o beijo. Você sabia que um beijo pode transferir milhares de bactérias? E para falar um pouco sobre esse assunto, nós vamos conversar com o infectologista Fernando Chagas. Fernando, obrigada por aceitar participar do Zoom na Saúde. Eu que agradeço a oportunidade de levar informação à nossa população, né? Fernando, hoje é comemorado o Dia do Beijo, 13 de abril, mas apesar de ser um gesto de carinho, o beijo ele pode transmitir doenças. Então, quais são as doenças mais comuns transmitidas pelo beijo? Inclusive, Marina, existe uma doença chamada doença do beijo, né? Que é a mononucleose infecciosa, causada por um vírus chamado Epstein-Barr vírus, que pode ser transmitido, como o próprio nome diz, através do beijo, do inocente beijo, né? Então, essa seria uma das doenças que a pessoa só vai perceber, na verdade, a presença dela algumas semanas depois, alguns dias ou semanas depois. Por isso que muitas vezes não consegue associar aquele momento daquele beijo lá atrás, né? Seria uma das doenças. Sem falar que, como você bem colocou, existe um quantitativo muito grande de... Nós temos mais bactérias na boca, por exemplo, do que nós temos na pele inteira, né? Então, há um quantitativo de troca de bactérias. Se você tiver alguma outra infecção viral que esteja sintomática naquele momento ali, você vai passar à frente. Então, realmente existe um risco, né, associado à prática do beijo. E assim, quais são as implicações mais graves dessas doenças que podem ser transmitidas? Qual seria a mais grave, para o nosso organismo? Olha, engraçado, até a cárie, né, é uma doença e ela pode também transmitir bactérias, transmitir na prática do beijo. Uma doença que pode se tornar potencialmente grave é a própria mononucleose infecciosa, tanto a causada pelo Epstein-Barr vírus, lembrando que essa doença, existem outros vírus que podem também causar essa doença, por exemplo, a citomegalovírus é um outro vírus que também pode ser transmitido. Então, essa doença ela pode se tornar potencialmente perigosa porque ela comete a garganta, ela cria o que a gente chama aqui de linfonodos, aqueles inchaços, né, debaixo aqui da boca, da região da cabeça, que também ficam ao redor da garganta, que podem acabar fazendo com que a pessoa tenha uma infecção bacteriana secundária. O que significa isso? Você desenvolve a mononucleose e em cima daquela infecção as bactérias aproveitam e também infectam. Pode se tornar grave. Já vi pessoas que tiveram a garganta literalmente fechadas por conta da doença, né? Sem falar que também engana. Muita gente acha que é uma infecção bacteriana pura e prescreve alguns antibióticos. E essa doença ela é sensível a alguns antibióticos. Por exemplo, tem aquela amoxicilina. Se a pessoa está com mononucleose infecciosa e toma amoxicilina, ela vai pintar o corpo todinho, né? O que a gente chama de exantema associado ao uso do antibiótico. Então, é uma doença que tem esse risco, embora não seja comum, evoluir para uma forma grave. E assim, quais doenças que popularmente as pessoas acham que podem ser transmitidas pelo beijo, mas que na verdade não são comprovadas cientificamente que o beijo é um fator de transmissão? Ai, que pergunta. Eu estava esperando essa pergunta porque a gente sofre a questão do preconceito com os pacientes portadores de HIV, né? Ainda hoje tem pessoas que acreditam que o HIV pode ser transmitido por um beijo. Na verdade, nós temos uma enzima na boca, a lisozima, que destrói o vírus. Ele não é transmitido pelo beijo, assim como também ele não sai na lágrima. Você pode abraçar, você pode beijar sem problema nenhum o portador do vírus do HIV. Na verdade, hoje, quando ele se trata, ele tem a quantidade de vírus no sangue indetectável. Ele nem sequer transmite, né? Basta ele se tratar. Foi uma pergunta realmente, eu agradeço demais essa oportunidade de trazer essa informação à população. Assim como outras doenças também, como a hepatite B, né? Muita gente acredita que pode ser transmitida pelo beijo. Hepatite C, muita gente acredita que pode ser transmitida pelo beijo. Eu já vi pessoas se perguntando se dengue pode ser transmitida pelo beijo. E não existe evidência nenhuma nesse sentido, né? Pelo menos essas doenças não. Essas doenças não. As pessoas podem ficar tranquilas. E assim, uma das dúvidas que podem surgir quando as pessoas assistirem esse vídeo, é claro que nós estamos em época de pandemia e o coronavírus é o assunto, né, mais discutido no momento. Então, para tirar de vez a dúvida das pessoas, o coronavírus pode ser transmitido pela saliva?
Pode sim, pode ser transmitida pelo beijo também. É o risco da pessoa sintomática, né? É um outro problema quando a gente abre para. Não, vamos abrir para as pessoas se aglomerarem um pouco mais. Pelo menos as pessoas próximas têm esse risco, né? Até as pessoas próximas, se elas estiverem assintomáticas, elas podem transmitir com beijo. Por que assintomáticas, Fernando? Porque ninguém vai beijar a pessoa assintomática, né? Você imagina, narizinho escorrendo, tosse, você está pedindo para adoecer. Mas as pessoas que podem ter o vírus na mucosa nasal e não apresentam a doença, consequentemente, esse vírus desce e acaba sendo exposto também através da saliva. É por isso que quando a gente fala, a gente também joga saliva com o vírus à frente. E aí entra a grande importância da máscara. A máscara também para quem não tem sintoma nenhum, né? Porque você não tem como saber se a pessoa está com vírus. Fernando, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço demais o espaço. Quando quiserem um novo momento, a gente vai estar sempre à disposição. A Com ideia é cer- informar a população. com certeza, muito obrigada. E se você está curtindo nosso conteúdo, se inscreve no canal, curta e compartilha esse vídeo e também acesse nossas redes sociais. Estamos no Instagram, @drplay.tv e também acesse nosso portal. Todo dia tem matéria nova para você. portal.drplay.tv.br. Até mais!